Muito bom dia, eu sou Ana Maria Rangel e esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de refletir sobre aspectos importantes da nossa vida a partir dos arcanos do tarô. Hoje é segunda-feira, hoje eu trago duas cartas, a carta do dia que eu puxei, pedindo uma orientação para o nosso dia presente, mas eu também trouxe um arcano maior que está ligado com a energia com a qual a nossa semana começa e que é interessante da gente observar no dia a dia como é que essas coisas acabam se manifestando na nossa vida. Antes da gente começar a falar das cartas, eu quero te dizer que tem um aplicativo no meu site, www.anamariarangel.com, que é um aplicativo onde você pode, a qualquer momento do seu dia, tirar uma carta de orientação, de reflexão ou como resposta para alguma pergunta que você eventualmente tenha. E essa live, ela acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, vamos falar um pouquinho sobre o demônio, que é a carta cuja energia abre essa semana. É uma carta que ela é muito contaminada por uma cultura judaico-cristã que demoniza tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é terreno. Bom dia, RCA, seja bem-vindo. E essa carta, ela tem uma característica de ser interpretada muitas vezes, na maioria das vezes no tarô, como uma carta muito negativa quando ela sai numa tiragem. Na verdade, o demônio, gente, ele é uma carta que ele fala dos aspectos físicos, dos aspectos materiais da realidade que a gente vive. E ele vai também se relacionar com o arcano número 6, que são os amantes, né? 1 mais 5, 6, esse é o arcano número 15. E os amantes, eles têm muito forte a questão da escolha. Então, o que a gente tem? A gente tem uma parte nossa que é instintiva, que sabe o que quer, que sabe o que é importante pra gente e que, na verdade, não é muito racional, é muito mais forte do que a gente, é muito mais forte do que a nossa mente, a nossa vontade racional, a nossa vontade de aprovação, os nossos objetivos, as nossas metas. Então, é aquela vontade, quando a gente é agredido, de revidar, de agredir de volta, são os nossos instintos de autopreservação, os nossos instintos de cuidado. Então, essa nossa porção, que é uma porção animal e instintiva, ela é que garante que a gente possa fazer a nossa vontade. Quando a gente está desligado desse lugar, acontecem duas coisas. Ou outras pessoas vão exercer poder sobre nós, e vão trazer dinâmicas de abusos, ou a gente vai acabar também tentando exercer esse poder sobre outras pessoas, porque eu não faço o que eu quero, eu não faço o que o meu instinto me pede, e eu vou começar a tentar controlar as outras pessoas também. Então, a raiz de todas as dinâmicas de abuso está na não integração do demônio. Então, para essa semana, o que fica? Que é importante honrar esse lado instintivo, que é importante a gente colocar limites nas situações. Então, quando a gente percebe que alguém, de alguma forma, tem um comportamento que invade o nosso espaço, é importante colocar limites, mostrar os dedos, dizer que não venha, não quero, não vou. Então, começar a colocar limites e também prestar atenção nas necessidades físicas, materiais, né? Autocuidado, sexualidade, tudo isso tem a ver com a manifestação desse arcano na nossa vida. Então, é uma semana para a gente prestar bastante atenção. E os sentimentos, assim, de raiva, os sentimentos de posse, de ciúmes, também estão ligados com esse arcano. E aí a gente precisa lembrar o quê? Que o que vai determinar a nossa vida é a nossa própria vontade. É o quanto nós somos capazes de sustentar a nossa própria vontade e pagar o preço por ela. Então, quando a gente entra nessas dinâmicas de posse, essas dinâmicas de ciúme, essas dinâmicas de controle sobre a vida do outro, a gente está acreditando que controlando o outro, o instinto do outro, isso vai trazer algum benefício para mim. Não vai. Então, é uma semana legal para a gente refletir sobre tudo isso. Então, essa foi a carta da semana, com a qual a nossa semana começa. E aí eu puxei uma carta de conselho para o dia de hoje, saiu um arcano menor. A carta é o 2 de espadas.
E é interessante, gente, porque o demônio, ele é uma carta que ele tá ligada com os amantes, como eu já disse, né? Os amantes falam da escolha. No 2 de espadas, a gente tem, assim, uma dificuldade de escolha, né? Se você olhar para a imagem, você vê que tem 2 espadas cortando uma flor. Se qualquer espada se mexer, a flor fica destroçada. É a situação de quem pisa em ovos. É a situação de quem muitas vezes acredita que se eu disser aquilo que eu quero, se eu disser aquilo que eu penso, vai causar problema. É aquela situação da pessoa que sabe que tem alguma coisa que não tá legal numa relação, numa situação, numa negociação. A pessoa percebe isso com bastante clareza, mas ela não consegue se posicionar, se colocar. Daquelas pessoas que não conseguem negociar bons termos nas suas relações, nos seus negócios. Então a pessoa acaba deixando tudo muito na mão dos outros, para os outros decidirem, e ela acaba atraindo coisas muito difíceis por conta dessa postura. Depois do 2 de espadas vem o 3 de espadas, e o 3 de espadas é uma carta que fala de culpa, de rejeição, de dor, né? É uma carta bastante difícil. Tudo que a gente nega de maneira covarde, aqui no 2 de espadas, a gente vai depois colher na forma de dor, de culpabilização, quando o outro diz, olha, mas você também não fez nada, você não me falou nada, você não me disse. Ou quando a gente acaba responsabilizando o outro por não ter visto o nosso lado, mas na verdade nem a gente mesmo viu. Mas para a gente fazer esse posicionamento dentro dessa energia do 2 de espadas, a gente precisa ter equilíbrio, né? A gente tem a dualidade, 2, espadas, mente, ideias, crenças. Então a gente precisa perceber o quê? Que eu sou diferente do outro. O outro, ele vai ter outra ideia, outro objetivo, outra crença, outra maneira de se colocar no mundo. E em relação, a gente precisa saber conciliar, na verdade, né? Uma coisa de conciliação. Então aqui tem uma oração que é a oração da serenidade, que ela diz assim, né? Ela pede que a gente possa ter paciência com as coisas que a gente não pode mudar, né? Aceitação com as coisas que a gente não pode mudar, coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar e discernimento para saber o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. E aí aqui, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar numa negociação. Boa noite, Marcela. Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda. Tô acostumada a fazer live à noite. Quando vou falar bom dia, eu falo boa noite. Então, quando a gente olha para essa energia do 2 de espadas, segundo essa oração da serenidade, a gente vai estar falando dessa capacidade de identificar quais são os pontos que para a gente é inegociável, que para a gente são importantes, para que a gente não se torne também aquela pessoa que fica colocando dificuldades. Então a gente precisa ter discernimento. O que para mim é importante? O que para mim é essencial, né? Eu brinco que em relacionamento amoroso, por exemplo, casamento, namoro, relacionamentos mais estáveis, as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade. Elas têm elas acabam brigando muito por causa de coisas periféricas e cedendo em coisas que são essenciais. Então a gente precisa ter essa percepção, né? Eu negocio o sabor da pizza que eu vou pedir, mas eu não negocio, por exemplo, o meu propósito. Eu não negocio, por exemplo, a relação com a minha família. E isso vale para qualquer outra esfera. Então, reconhecer que estamos em pontos diferentes, temos pontos de vista diferentes e desejamos coisas diferentes, né? Cada pessoa deseja coisa diferente, mas que dentro dessas diferenças deve haver um ponto que fique mais ou menos bom ali para todo mundo, embora não dê para ter uma concordância 100%. Então essa é a energia do 2 de espadas. E em alguns momentos o 2 de espadas também vai falar pra gente deixar quieto a situação, né? Deixar quieto, talvez aquilo ali não seja tão importante. E aí vai ter aquela necessidade de discernimento, né? Que a oração da serenidade pede. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Que seja uma linda semana para todos nós. Agradeço a vocês que entraram aqui e para você que está vendo a live em outro momento, que você tenha uma excelente semana e um bom dia também. Beijão, beijão, Vilma.